O dia 8 de março é dedicado a elas, as mulheres. E graças à luta delas por melhores condições de trabalho durante a Revolução Industrial no século XIX em Nova York, o Dia Internacional da Mulher foi criado para homenagear todas elas. No Brasil, elas são a maioria e vivem mais que os homens. E apesar de ainda existir desigualdade, hoje elas se preocupam com qualidade de vida e permanecem por mais tempo no mercado de trabalho. O aumento recente da expectativa de vida das brasileiras mostra que elas estão vivendo cada vez mais e melhor. Aos 62 anos, ela é massagista, mãe de família, avó e empresária. Quando Madá tinha 55 anos, resolveu investir em uma nova profissão. Meu sonho era fazer alguma coisa, era o meu ideal, qualquer coisa que fosse fazer para eu me manter, entendeu? Não esperar de ninguém. Foi depois de 55 que eu montei a minha estética. Olha, pra gente foi assim, muito surpreendente e motivo de muita alegria, né? Porque depois de ter 6 filhos, né, ser já avó, e minha mãe então teve coragem de investir no sonho dela, que é de entrar no mercado de trabalho e ter uma profissão. Coisa que ao longo da vida, né, depois de 55 anos, que ela tomou essa decisão, teve coragem, foi à luta e conseguiu. Eu vim a estética dela para procurar por um tratamento e nós acabamos nos tornando muito amigas. Então, sempre que eu venho fazer algum tratamento, é ao mesmo tempo uma sessão de terapia também. E eu vejo a vida da Madá, eu a conheço não só como cliente, como amiga, e acho que ela é um exemplo para todas as mulheres, porque não existe idade quando você tem um sonho e tem força de vontade. Graças ao incentivo da família, Madá lançou um livro que conta a mudança que aconteceu na vida dela, com mensagens de incentivo e coragem para se fazer o que gosta. Como eu superei, né? É só a superação, que era o meu sonho, fazer alguma coisa. Então, eu coloco isso aí na primeira página do livro, que é uma vitória para mim, né? Que eu me considero uma vitoriosa. O meu livro é a minha autobiografia. Eu conto a minha infância, de como eu consegui montar a estética, a minha família em geral. A questão do livro foi que a gente, quando nós percebemos, né, essa mudança na vida dela, então a gente achou interessante, eu e minha filha, sugerimos que ela escrevesse, até para deixar uma história, né, para as gerações futuras, para documentar isso, né, essa história de vida tão bacana que ela teve. Assim como Madá, as mulheres na terceira idade passaram a ter uma vida mais ativa. De acordo com dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as mulheres são a maioria no Brasil, 51% da população. De 2001 a 2011, o número de idosos com 60 anos ou mais passou de 15,5 milhões para 23,5 milhões de pessoas. A expectativa de vida dos brasileiros subiu 26 anos nas últimas 5 décadas. Na década de 60, as pessoas viviam em média 48 anos. Em 2011, a expectativa cresceu para 74,08 anos. Levando em conta essa realidade, as mulheres têm vantagem sobre os homens, com expectativa de 77,7 anos de vida, enquanto os homens 70,6 anos. Ter uma vida ativa depois dos 60 anos faz bem para o corpo e para a mente, mas alguns cuidados são necessários. É muito importante a atividade física, a alimentação adequada, balanceada, de preferência orientada por uma nutricionista, de acordo com os problemas de saúde que ele tenha. Também a atividade física não é qualquer coisa que o idoso pode fazer. O aumento da expectativa de vida a curto prazo dificulta o sistema de saúde. Não há preparo nem do sistema público, nem do sistema privado para atender a demanda de idosos. Então, a população de idosos hoje já chega a quase 10% pelo último censo. A perspectiva é de um aumento absurdo, né? A nossa pirâmide populacional está se aproximando da pirâmide europeia e a gente precisa reformular tudo. Então, os planos de saúde procuram médicos geriatras e não conseguem, né? Há uma carência de médicos geriatras no mercado. Então, a gente precisa ter mais profissionais capacitados e uma rede que possa atender, tanto em nível ambulatorial, como em consultórios, na rede privada, né? Em nível de leitos hospitalares, existem poucas enfermarias geriátricas no Brasil. A tendência
é que se forme mais centros de atendimento ao idoso, e o SUS está bem atento a essa necessidade, principalmente com a organização dos centros de referência de atenção ao idoso, né, que são atendimentos modelo. E a qualidade de vida para os mais velhos tem sido foco de interesse em diversas áreas do conhecimento. No projeto de extensão da PUC Minas, o PUC Mais Idade, os idosos, principalmente as mulheres com mais de 60 anos, buscam diversas atividades para ficar longe do sedentarismo. As mulheres são a maioria no nosso projeto. Nós temos um fenômeno que é um fenômeno mundial, que é a feminização da velhice. A velhice é feminina. As mulheres, em geral, vivem em torno de 6 a 8 anos a mais do que os homens, por N fatores. Então, nós temos aqui um reflexo desse fenômeno. Nós temos um número muito maior de mulheres do que de homens. 60 anos, como é a Organização Mundial de Saúde, diz que os países em desenvolvimento como o nosso, é a contagem para a entrada na velhice. Isso a gente fala em termos sociais, emocionais, a coisa não é bem assim, né? Seria um idoso muito jovem aos 60 anos, tem muita energia, tem muita vontade de aprender, de continuar a trabalhar, fazer uma série de atividades. Se há algum tempo as mulheres não pensavam em viver tanto e tão bem, hoje elas querem viver cada vez mais e com qualidade. Tem uma frase na geriatria que a gente fala que é: cada um envelhece da forma que vive. Então, a gente escolhe o envelhecimento. Hoje, a mulher, no geral, ela não fica esperando o marido trazer dinheiro. Ela vai à luta, né? Estuda, forma, as mesmas profissões que era só de homem, agora também as mulheres estão pegando pesado com os homens. O governo brasileiro abriu as inscrições para o programa de estágio em pós-doutorado, que vai conceder bolsas de estudo nos Estados Unidos. A bolsa inclui mensalidade no valor de $2.100, além do auxílio para alimentação, moradia, compra de livros e computadores. Serão concedidas até 5 bolsas com duração de 6 a 9 meses, com início entre agosto e dezembro de 2013. Para participar, o candidato deve ter o curso de doutorado concluído em 2005. O edital do programa está disponível no site www.capes.gov.br. Morreu esta semana o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Depois de uma longa batalha contra um câncer, ele encerrou um período de 14 anos de governo. Do ponto de vista de hoje, o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zaredini, traz uma reflexão sobre o efeito da morte de Chávez para a Venezuela e a América Latina. Os desdobramentos da morte do presidente Hugo Chávez para a América Latina e principalmente para a Venezuela, nós vamos compreender de uma maneira mais adequada daqui a alguns meses ou anos. Mas de maneira mais imediata, pensando na política externa brasileira, política externa argentina, chilena, colombiana, a morte do presidente Chávez vai representar um certo vazio dessa esquerda mais militante, dessa esquerda mais radicalizada, que durante muitos anos manteve um discurso anti-ocidental, anti-Estados Unidos, que antagonizava muito com o governo estadunidense, e isso reforçou um eixo, né, de contraposição às pretensões, principalmente dos Estados Unidos, aqui na América Latina. Governos como o Equador, como a Bolívia, tiveram no presidente Hugo Chávez uma forma de repensar as suas relações exteriores. E mesmo sendo um homem controverso, sendo um homem que, na perspectiva de vários atores internacionais, não respeitou, né, algumas características dos direitos humanos, ele ainda foi um homem importante para a Venezuela. E foi um homem importante para a América Latina e para a América do Sul, porque foi uma voz que se contrapôs a forças hegemônicas. O presidente Chávez representava uma esquerda mais, não gosto da palavra radicalizada, mas uma esquerda mais feroz, contestadora, e que em certa medida pressionava muito os Estados Unidos, né? Antagonizava muito também com a Colômbia, com o Paraguai, países que historicamente estiveram ligados à política estadunidense. Para a Venezuela, já é uma questão um pouco mais complexa. É claro que ele hoje, na Venezuela, é um personagem importantíssimo.
depois de décadas de presença de uma direita muito forte na Venezuela, ele consegue, por meio, primeiro de um golpe militar que não deu certo, depois participando de eleições livres, ele se sagra presidente e ele faz transformações reais naquele país do ponto de vista social. A direita venezuelana tentou por muito tempo derrubá-lo, até mesmo com um golpe que não deu certo, em função das políticas socialistas que o presidente adotou. Então, provavelmente, o que nós vamos ver nos próximos dias, semanas e meses, é a reorganização dessas forças de direita e de esquerda. Acontece neste final de semana na cidade de Tiradentes, um dos maiores festivais de fotografia do país. Por lá, importantes nomes da fotografia do Brasil e do mundo realizam encontros e várias atividades com o público que poderá conferir exposições e até uma livraria dedicada às artes fotográficas. A terceira edição do Festival de Fotografia de Tiradentes, Foto em Pauta, acontece até o dia 10 de março. Mais informações pelo site fotoempauta.com.br. Um espetáculo que tem música, dança, teatro e literatura está em cartaz na cidade neste final de semana. Mas quem vai contar sobre ele não sou eu não, é uma convidada especial. Olha só! Oi, gente, eu sou Sueli Machado, diretora do Grupo de Dança Primeiro Ato. É um prazer estar aqui convidando todos vocês para assistir o Pó de Nuvens, nosso espetáculo, que é uma junção das artes, o teatro, a dança, a mímica, a música, as artes visuais, num espetáculo que fala sobre a mineiridade na ótica do Guimarães Rosa e do Milton Nascimento. Esse espetáculo foi coreografado pela Denise Namur e Mihael Bugdan. Ela é brasileira, ele é alemão, vivem em Paris há 30 anos e vieram fazer uma residência artística conosco que resultou nesse trabalho. É um trabalho que apresenta uma leveza, uma sutileza, é um trabalho lúdico que a gente ri da gente mesmo, mostrando as características de Minas Gerais. Sábado às 21 horas, domingo às 19 no Teatro Oi Futuro. Esperamos vocês! Dentro do cinema, ele faz piada com a história. Busca no passado referências para os filmes e reinventa narrativas e personagens que parecem criados pela literatura. O mês de março começa com grandes mostras de cinema em Belo Horizonte. E uma delas exibe as produções do premiado diretor Quentin Tarantino. Começando por Cães de Aluguel e chegando até Bastardos Inglórios, a mostra, que faz parte do projeto Cinecentro, exibe os filmes que marcam a carreira de Tarantino pelo cinema mundial. A programação começa dia 12 e vai até o dia 28 de março, às terças e quintas, no Centro Cultural UFMG. A entrada é gratuita. E em outro local da cidade, o cinema francês contemporâneo é apresentado na mostra que acontece a partir do dia 14 deste mês. Resultado da parceria com a Cinemateca da Embaixada da França no Brasil, os filmes serão exibidos em sessões gratuitas no Sesc Palladio. Je m'appelle Alexandre. Et toi, c'est? Os ingressos podem ser retirados 1 hora antes de cada sessão. Mais informações no site do Sesc MG. E eu fico por aqui, mas o Revista continua. Simone, Jonas... É isso mesmo, Carol. No próximo bloco tem um caso com grande repercussão na mídia. Nossa equipe registrou os bastidores do julgamento do ex-goleiro Bruno Fernandes. Você vai entender por que crimes hediondos ganham tanta repercussão na mídia. É daqui a pouco.